É um prazer estar com todos vocês na nossa comunidade. O meu tema, eu vou trabalhar liderança e convivência. É, tá, no meu campo profissional, eu trabalho basicamente com a gestão de mudanças e com a performance humana e nas organizações. Então, tanto a gestão de mudança quanto a performance humana, o assunto central é liderança. A liderança é uma matéria relativamente nova, ela é estudada no mundo há não mais que 50, 60 anos, 45 anos, não mais do que isso. Você tem aí um conjunto de pesquisas que não é muito grande, não é muito extenso no tema. Isso se pulveriza em milhões e milhões de livros pelo mundo. São 5.000 novas publicações de liderança cada ano e meio no mundo. Então, é um tema extremamente visto, aprofundado, estudado, certo? E eu queria dar uma discutida hoje com vocês, certo? Se liderança é uma matéria que a gente aprende, certo? Eu vejo uma diferença muito grande entre você aprender a conviver com as pessoas e você aprender a liderar as pessoas. E a maioria das pessoas que eu convivo, elas se dizem líderes. Elas acreditam que lideram os movimentos, mas na verdade não é bem assim. Eu tenho um caso que é um caso extremamente famoso no meu currículo, de uma pessoa que a gente morava no mesmo bairro, e de vez em quando ele vinha conversar um pouco comigo lá sobre, ele era vice-presidente de banco. Ele tinha milhares de pessoas na sua equipe, no Brasil inteiro. E um belo sábado ele vem lá na minha casa e ele me pergunta: Mandelli, parece que o meu povo, parece que o meu time todo está perdendo o engajamento. O que você acha que eu devo fazer? Eu falei, primeiro você me responde, qual foi o curso que você fez para lidar com milhares de pessoas? Qual foi o curso que você fez para liderar milhares de pessoas? E a resposta dele veio que ele fez finanças, ele fez marketing, ele fez planejamento estratégico em universidades americanas, certo? E eu falei, ok, mas eu quero saber a matéria liderança. Como é que você aprendeu a liderar milhares de pessoas? E a resposta veio extremamente clara. Mandelli, quem me ensinou foi a vida, certo? Então, o que eu queria dizer para vocês é que a vida não ensina ninguém a liderar. A vida ensina todas as pessoas a conviverem com as outras pessoas. Desde pequenininho, desde bebê, você aprende a conviver com os pais, com os amigos, com os amiguinhos um pouco mais tarde, com os colegas de classe, certo? A sua juventude, aí vamos para a faculdade. A gente está aprendendo a conviver com isso tudo, a conviver. Terminamos a faculdade, talvez uma engenharia, talvez uma medicina, ou seja, e a partir daí a gente vai para dentro de uma empresa e a gente rapidamente, pelo conhecimento técnico que a gente tem, a gente é colocado numa posição hierárquica, certo? E aí a gente tem que pegar um conjunto de pessoas que está abaixo, certo? Abaixo da gente, ou sob nossa orientação, e fazê-los produzir, fazê-los resolver as encrencas, certo? E aí aparece o quê? Uma pessoa com 20, 30 anos de convivência, certo? Somado ao seu poder técnico, somado ao cargo que lhe foi instituído, e aí ele lidera, certo? As pessoas todas. Aí a gente pergunta assim, você tem certeza que você está liderando? Certo? E a resposta foi sim, como se liderar fosse um verbo, fosse apenas um verbo. Não é. Ele tem um conteúdo embaixo dele. Se a liderança tem conceitos de liderança muito fortes, tem técnicas de liderança, tem táticas de liderança, tem ferramentas de liderança. Ou seja, você precisa aprender isso tudo para você poder
dar as respostas, dar os caminhos. Eu separei algumas perguntas que eu gostaria que cada um de vocês fizesse as suas reflexões sobre qual é o conceito que você usa, qual é a técnica que você usa, qual é a tática que você usa, qual é a ferramenta que você usa. Pergunta 1. Como criar uma cultura de alto desempenho? Uma cultura de alta accountability, ou seja, responsabilização. Uma cultura de auto-ownership, ou seja, senso de propriedade. E uma cultura de orgulho de pertencer. A gente não pode esquecer que a accountability, a responsabilização, vem junto com as metas, vem junto com os números, indicadores. Porém, criar senso de propriedade e criar orgulho de pertencer é puro atributo de liderança. Então, a pergunta é: quais são os conceitos, as técnicas, as táticas, as ferramentas que você usa para criar uma cultura de alto desempenho, uma cultura de auto-orgulho de pertencer, uma cultura de um alto senso de propriedade? Pergunta 2. Como engajar as pessoas? Como engajar uma pessoa que está altamente, que está estupidamente motivada, mas que não sabe fazer nada? Ou seja, como você engaja essa pessoa? Por outro lado, você pode ter uma outra pessoa, alguém medianamente preparado e que está meio desanimado porque é medianamente preparado. Uma terceira pessoa, alguém que já aprendeu a fazer coisas, mas é inseguro. E alguém altamente preparado e disposto, certo? A pergunta que eu faço é: como você engaja cada um deles? Qual é o conceito? Qual é a tática? Qual é a técnica? Qual é a ferramenta? Certo? Dentro dessa pergunta tem uma outra questão muito séria. A sua organização, a sua equipe, é óbvio que a gente visa ter todas as pessoas altamente preparadas e altamente dispostas, porém, a sua equipe, ou seja, não tem espaço para todo mundo. Se todo mundo estiver altamente preparado e altamente disposto, certo? Você monta uma panela de pressão embaixo de você. Então, como fazer com o teu estoque de gente altamente preparada e altamente disposta? Olha bem, eles vão ficar caros embaixo de você. A tua área vai custar mais do que precisaria custar. Pergunta número 3. Como desenvolver e sustentar a performance de um time? Como é que você monta um time? Ou seja, você tem lá 20, 30, 100 pessoas embaixo de você. Como você monta um time? Quais são os conceitos, as técnicas, as táticas, as ferramentas para se montar um time? Como desenvolver um ambiente de alta confiança, já que a confiança é a base que sustenta a liderança, é a base do relacionamento líder-liderado. Como desenvolver a confiança? Como desenvolver os atributos de confiança? Aonde que a gente estudou? Quais são os atributos de confiança e como lidar com cada um deles continuamente para que a gente crie um clima de altíssima confiança? Como trabalhar a moeda de troca? Reconhecimento. Outra questão fantástica, certo? No mundo atual, você tem todas as pessoas têm um órgão novo chamado autoestima, que eu acho fantástico. Certo? Todo mundo parece que nasce rei, né? nasce já com autoestima em dia. Então as pessoas ficaram mais sensíveis, menos servis à causa, certo? Ou seja, como você trabalha com as pessoas hoje, com esse órgão novo chamado autoestima. Óbvio, a primeira moeda de troca entre pessoas e empresa, eu não tenho dúvida que é quanto a gente ganha, é o salário, certo? A segunda moeda de troca, ou seja, não há dúvida, é reconhecimento. Ou seja, a grande maioria das pessoas deixam a sua organização, não é porque a sua organização é ruim, é pela qualidade de liderança que ele recebe. Basta que você vá nas entrevistas de saída e que você apure de maneira bastante clara
O teu histórico dos últimos 3, 4 anos aí de saída, e você vai perceber rapidamente que a moeda reconhecimento, ela não é bem tratada. E olha bem, se de um lado eu tenho o trabalho, do outro lado eu tenho o sistema da companhia, aumento, cargos, salários, promoções, papá, o desempenho está desatrelado do tempo que essas coisas acontecem. Então, no meio dessas duas coisas, precisa ter o quê? O líder sabendo trabalhar o reconhecimento. Como ele trabalha o feito superior, o feito certo, o feito inferior, o desempenho normal. Tá aí. Eu estou colocando algumas técnicas, mas isso é fundamentado em conceitos, em, em conceitos, ferramentas e práticas, certo? Como alinhar as pessoas a um futuro que vale a pena? Como defender o futuro? Como estabelecer um futuro que vale a pena? Aí entra uma questão muito linda de liderança. Todo livro de liderança diz. Todo líder tem que ter algo que inspira, algo que une as pessoas. Mas nenhum livro tem como é que monta o que une e o que inspira. Então, aqui eu deixo o desafio. Ou seja, por que as pessoas te seguiriam? É porque você é focado em fazer as metas acontecerem? É isso? Fazer as metas acontecerem, você está criando, certo? Accountability, você está criando um nível de responsabilização que, se você não tomar cuidado, você vai cair em traços de uma cultura mercenária. Ou seja, como montar esse futuro que vale a pena. E levem aí em consideração que o futuro para o latino é algo que a gente lida com o futuro no futuro. Ou seja, a gente não gosta... a palavra futuro, ela induz a gente a não fazer nada. Então, a liderança é a que constrói a ponte entre o hoje e o que vai vir daqui a pouco, certo? Eu costumo perguntar, você que lidera certas pessoas, você está levando as pessoas para onde? Daqui um ano e meio, você deixaria essas pessoas como? Certo? Eu quero saber qual é o teu projeto de performance, certo? Eu quero saber como você une e você inspira as suas pessoas, certo? Como manter o estado de alerta, como manter a tua equipe viva todos os dias. Como fazer que todas as pessoas levantem da cama da manhã, de manhã, doidas para chegarem ao trabalho, para fazer as coisas acontecerem. Olha bem, isso não é uma questão de relacionamento. Isso é uma questão de conceito, tática, técnica e ferramenta, certo? Como trabalhar a comunicação informal. Certo? A comunicação informal, toda empresa que eu vou, a turma reclama. Porque a nossa comunicação é deficiente. E eu digo, não é deficiente, não. Vocês têm um sistema de comunicação super preparado. Está prontinho. O que acontece é que vocês, não sabendo usá-lo, o negativo sabe usá-lo, certo? Que é o chamado sistema psicossocial das organizações, ou como vocês chamam, rádio peão ou rádio corredor. Quer dizer, como inserir no sistema de comunicação informal, certo? Em todos os níveis, certo? O porquê vale a pena trabalhar nessa empresa. O porquê vale a pena aprender nessa empresa, certo? Então, como utilizar o sistema de comunicação certo, informal. E por último, certo? Certo, das perguntas que eu separei, certo? Como trabalhar a reputação e a credibilidade. Como fazer com que cada pessoa trabalhe a sua própria reputação, a sua própria credibilidade. Como fazer cada pessoa ser inteira enquanto trabalha e não ser um subordinado. Olha bem, eu corri um conjunto de perguntas, um conjunto de pilares, certo? Que se a gente montasse uma matriz colocando essas 9 ou 10 perguntas, certo, em linhas, e colocando em coluna conceito, técnica, tática e ferramenta, vocês deveriam preencher cada quadradinho desse
qual é a ferramenta que você usa, qual é o conceito que você usa, certo? Senão a gente vai cair em algumas armadilhas. A gente vai ver alguém instituído de um cargo, é, instituído formalmente de um cargo, e essa pessoa tem altíssima obstinação, altíssima dedicação, e não fala, ele é um líder. Opa, e quem disse que basta obstinação, basta dedicação para a gente ser um líder? Eu diria que eu divido, certo? Eu divido para que depois a gente some, certo? Um líder em 2 blocos. Acho que certo, o primeiro bloco, e eu gosto muito de falar sobre eles, é buscando uma postura de liderança. E o segundo bloco é atuando como líder, certo? O buscando uma postura, eu vou abrir um pouquinho isso daí, certo? Acho que o primeiro ponto é que para você ser um bom líder, você precisa ser você mesmo. O seu caráter e a sua personalidade precisam ser caráter e personalidade, certo? Orientado para o desenvolvimento, orientado para o lado positivo das coisas, certo? Agora, você tem o seu caráter, você tem a sua personalidade. Não simule que você é outra pessoa. Você tem que ser autêntico, certo? Tem um livro chamado Liderança Autêntica, eu gosto muito dele, do Bill George, certo? Agora, você tem um caráter, você tem uma personalidade, mas você tem que entender que você está imbuído de um papel, certo? E esse papel, ele traz para você algumas exigências. Por exemplo, eu sou o Pedro Mandelli, mas agora, nesse instante, eu sou o palestrante Pedro Mandelli. Isso é um papel. Daqui a pouco eu vou ser o consultor Pedro Mandelli. Fala bem menos, ouve muito mais. E daqui a pouco eu vou ser, certo, o marido Pedro Mandelli, o pai Pedro Mandelli, certo? Ou seja, isso são os papéis que a gente vai ocupando, certo, durante o dia. Então, cada papel que a gente ocupa, a gente perde alguns direitos e ganha algumas obrigações. Por exemplo, no papel de liderança, você não pode deixar de ter energia, certo? Ou seja, a energia, ela faz uma diferença enorme, enorme. Dizem que quando o líder senta, a equipe deita, certo? Então, é um negócio interessante, porque você precisa sempre estar com uma energia adicional àquela que o seu grupo todo está, certo? Então, ou seja autêntico, mas entende que você está exercendo um papel. Segundo ponto, haja como dono, ou seja, o líder tem que saber agir como dono. Agir como dono da sua área de manutenção ou da sua diretoria de produção. Ou seja, qualquer área, qualquer parte organizacional, qualquer projeto que estiver sob a responsabilidade de quem sabe liderar, ele vai assumir aquilo como se fosse dele, vai tomar os riscos por conta dele, vai saber assumir os ônus e compartilhar os bônus. Obviamente, para você buscar uma postura de liderança, você precisa trabalhar bastante o autoconhecimento. E hoje, certo, o mundo atual ele é pródigo nisso, certo? Eu lembro que no auge dos meus 27 anos, eu trabalhava em uma companhia, certo? Uma companhia, certo, siderúrgica. Eu trabalhava em um grupo de pessoas, nós éramos 15 pessoas, eu lembro até hoje. E um belo dia, o nosso superintendente me chamou à sala dele e falou assim: ô Mandelli, eu estou te promovendo para gerente da área, certo? E eu gostaria que você, a partir de hoje, você assumisse a área lá. Eu falei, puxa vida, aos 27 anos ser gerente de uma área, naquela época era assim um negócio super, ultra precoce, eu fiquei altamente motivado. Aí voltamos eu e ele para a nossa sala e ele pediu para todo mundo ficar perto dele e ele comunicou, falou assim, a partir de agora, certo, o Mandelli é o gestor dessa área, certo?
Vocês têm muito respeito aí por ele, certo? Eu desejo a todos uma boa sorte. Ele esticou a mão para mim e falou assim, meus parabéns e a posição é sua. Eu falei, muito obrigado. E ele foi embora, a turma sentou, eu sentei na cadeira e falei, e agora? O que eu vou fazer? E eu entendi que se eu fosse olhar o trabalho que cada um estava fazendo e fazer um controle dos prazos, controle dos custos, eu estaria gerenciando, certo? Eu malemar controlando, mas nem comandando eu estava. Aí eu li o meu primeiro livro de liderança. E o dia que eu li o meu primeiro livro de liderança, eu falei, meu Deus do céu, eu não sou nada. Eu sou um camarada de bom relacionamento, que apenas está vendo o que as pessoas estão fazendo, resolvendo os problemas técnicos, ajudando o time a resolver as encrencas técnicas e tentando fazer as nossas metas acontecerem, que eram alguns cronogramas. Mas isso não é liderança, certo? Então, hoje eu vejo todas as pessoas têm um conjunto de ferramentas aí no mercado que você pode se utilizar para você saber como é que está sendo a sua postura dentro da organização como um líder. Eu sugiro 4 ferramentas. Eu sugiro, certo, uma ferramenta que dê para você uma análise da sua personalidade, para ver aonde você precisa trabalhar um pouco mais para consolidar mais a sua posição de líder. Eu vejo uma ferramenta de equilíbrio emocional para você perceber se você é bom de articulação, se autocontrole e assim por diante. Uma terceira ferramenta, que é uma ferramenta de reputação, para ver como é que as pessoas estão te olhando, como é que você está sendo percebido como líder. E a quarta ferramenta é o que te move. Se o que te move é a filiação, se o que te move é poder, se o que te move é a realização. Com esses 4 assessments juntos, você consegue ver a sua postura, certo? Vai no seu caráter, na sua personalidade, ajusta a forma de você fazer, entenda que você está em um papel, e aí leia um livro chamado Postura Executiva, certo? Que aí vocês vão achar um bom índice sobre a postura de um líder. Mas só ter a postura, e aí entra o primeiro engodo. Às vezes a gente vê algumas pessoas, certo, por esse mercado afora, que tem altíssima obstinação, altíssima dedicação, certo? E a gente fala, ele é um líder. Não. Ele tem 2 características na sua personalidade, certo? Que podem transformá-lo em um bom líder ou podem transformá-lo em um grande comandante, certo? Mas não liderança. Não se esqueçam que de 0 a 100%, em torno de 70% a 75%, você consegue o engajamento das pessoas com accountability, com responsabilização. Mas os últimos 20% a 30%, você só consegue com orgulho de pertencer e senso de propriedade. E a liderança, ela tem que garantir, certo, a chamada accountability, garantir a responsabilização e trabalhar senso de propriedade, trabalhar, certo, o chamado orgulho de pertencer. E para isso eu coloquei aquelas perguntas todas, que tem o quê? Que cada uma delas você tem que ter conceito, tática, técnica, ferramenta. Eu não vou negar que também tem alguns truques, não, certo? A postura executiva, ela tem que ser somada ao atuando como líder. E atuando como líder, aí você precisa saber trabalhar pelo menos 3 ou 4 grandes blocos, certo? Certo. O primeiro bloco é o senso de urgência. Quer dizer, como é que você mantém o senso de urgência na tua equipe?
como desenvolver, como mantê-lo, e como fazer com que todas as pessoas estejam no mesmo barco da urgência. O segundo ponto é como alinhar a tua equipe. Como é que você mantém, às vezes, dezenas, às vezes centenas, às vezes milhares de pessoas alinhadas, certo? A partir de um certo volume, as coisas elas ficam mais complexas a partir de um certo volume de pessoas, porque você tem alguns líderes embaixo de você que são líderes, às vezes de líderes, e os últimos são líderes de execução. Como fazer isso tudo, certo? Trabalhar alinhado? Como fazer isso tudo, certo? Estar no mesmo barco? O terceiro ponto é como manter a tua equipe alerta o tempo todo. E aqui entra as ferramentas de retorno de desempenho para quem faz a diferença, para quem não faz a diferença, para os normais. Aqui entre os rituais de gestão, certo? Que a gente precisa montar um bom checklist para isso. E a quarta caixinha é como montar um futuro que vale a pena, certo? Pensa com você. Se você e o seu time fossem sair na capa de uma revista de negócios daqui a 2 anos, qual seria a manchete? Qual seria a manchete? Talvez um exercício desse leve você, certo, a um pensamento de um futuro que vale a pena. Recapitulando, postura executiva, postura de liderança, senso de urgência, alinhamento, certo? Estado de alerta, um futuro que vale a pena. Ei, foram 30 minutos que eu falei com vocês. Nesses 30 minutos, olha o que tem de conceito, técnica, tática e ferramenta, certo? O meu objetivo nesse nosso curto período era e é aguçar vocês ao tema liderança e, principalmente, certo? Tornar extremamente claro que você pode estar numa posição de liderar, mas ser um velho e bom comando e controle, certo? Que foi mais ou menos aquilo que a vida te ensinou a realmente fazer, certo? Eu estou aberto para que a gente possa responder certas questões. Foi um prazer estar contigo até agora.